Cara, esse texto já começa na emoção, beleza? Porque, olha só, Jesus vai ser chamado para a casa de um fariseu que faz parte de um grupo que está sempre ali tentando, né, atrapalhar a história de Jesus. E ele aceita o convite, ele vai à casa do cara e ele se reclina à mesa. E você deveria se espantar porque está escrito aí, se reclina à mesa, beleza? O que acontece? Hoje em dia, a gente senta à mesa, né? As pessoas falam, às vezes, senta na mesa. Não estou querendo corrigir ninguém, não. Mas, assim, você está diante da mesa, né? Para sentar e para comer. Só que aqui, cara, a cena não é essa de sentar, mas é de se reclinar. Porque a mesa era diferente. Então, como é que era a mesa? Era uma parada assim, posta no chão, ou uma altura muito pequena do chão, e o cara que estava à mesa ali, ele ficava meio debruçado de lado, geralmente voltado para o lado esquerdo, né? As pessoas, na maioria, são destras, e aí ele usava a mão direita para comer, apoiado no cotovelo. Não sei se você está conseguindo entender. Eu não vou fazer essa cena aqui não, beleza? Mas é alguma coisa nesse sentido. Não sei se você viu aquele filme O Código da Vinci. Alguém viu, né? Aí tem uma das ênfases do filme é aquele quadro da Última Ceia, né? Que é o quadro do próprio Leonardo da Vinci, né? Aí naquele quadro, Jesus está sentado como se estivesse assim na bancada do Jornal Nacional, né? E a galera toda do lado, não tem ninguém na frente. É um quadro esquisito, né? Assim, para o tempo de Jesus, esse quadro é absurdo, entendeu? Aquela mesa ali não existia no tempo de Jesus. Aquilo o nome disso é um anacronismo. É um negócio fora do tempo, assim, fora de cronologia. Então, aquela cena ali é uma cena, sim, para quem estudou mesmo o tempo de Jesus, é até ridículo, assim. É como se fosse o Leonardo da Vinci usando um tablet hoje, alguma coisa assim. Então, assim, muito, muito absurdo. Tem uma cena até da Paixão de Cristo, não sei quem lembra, eu assisti esse filme, assim, muitas e muitas vezes. Então, tem uma cena da Paixão de Cristo que Jesus faz uma mesa alta e ele brinca, assim, como se tivesse uma cadeira. Ninguém vai lembrar dessa cena, né? Só eu. Cara, a cena é maneira, porque faz referência a esse futuro, assim. Mas no tempo de Jesus não tinha essa onda de sentar numa cadeirinha, não, beleza? Você, por exemplo, não estaria sentado nessa cadeira agora. A galera estaria no chão, Jesus também estaria no chão, reclinado à mesa. Então, é assim que começa o texto, verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. O que acontece? Uma mulher que já tinha tido um contato com Jesus, porque ela sabe que Jesus está lá naquela casa e ela identifica Jesus como alguém. Então, assim, ela já tinha visto Jesus em algum lugar, ela ouve dizer que Jesus está naquela casa, e ela vai se dirigir para aquela casa, e ela está preparada para fazer alguma coisa, porque ela leva consigo um frasco de alabastro com perfume. Ela leva um frasquinho com perfume, e perfume na época é coisa cara, hoje em dia também, né? Esses dias eu fui ajudar uma pessoa, cara, aí a pessoa queria me vender umas paradas lá, não sei, assim, tipo Natura, não sei o que é. Assim, eu acho que é Natura, mas eu posso estar falando errado. Aí, ou qualquer outro que vende assim em revista. Aí eu, vou ajudar a menina, né? Poxa, aí, vou comprar um perfume e tal, esse perfume aqui. Rapaz, o perfume é caro. Né, o perfume é caro, está escrito Natura, você pensa que é barato, mas pode falar assim, o nome da marca assim, beleza? Aí a parada é cara. Pô, se você vende Natura aí, você ficou chateado agora. Mas eu compro às vezes, entendeu? Então você me oferece aí depois. Tal, a mulher, se eu tiver dinheiro, eu compro. Aí a mulher, né, ela pega um frasco de alabastro e ela se dirige àquela casa. Mas você deveria achar isso esquisito também, porque, como assim, né? A mulher não foi convidada e ela ouve que Jesus está numa casa e ela vai, tipo, penetra, assim, né? Vai chegar igual você, de repente, já chegou. Essa semana, numa célula, um irmão confessou que foi de penetra na festa de outra irmã que estava na célula. Beleza? Então, assim, poxa, essa moça aqui chegou e vou lá no carão mesmo, assim, de penetra, vou chegar lá, vou ver o que está acontecendo. O que acontecia nessa região, né, e nessa época? Quando alguém importante era chamado para um jantar, a casa ficava aberta. As pessoas do vilarejo todas sabiam, né?
assim talvez como seus vizinhos saibam alguma coisa da sua vida, né? A galera do vilarejo sabia e assim, a casa ficava aberta como se fosse um convite para a galera entrar mesmo. Então o pessoal ia lá para ouvir aquele camarada que estava ali comendo e conversando. O pessoal só não podia sentar à mesa e meter a mão numa parada, tinha que ficar só de fora vendo mesmo e participando ali daquela cena. Então é isso que a mulher resolve fazer, ela vai e tal. Verso 38, você está acompanhando aí, não está? Se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Cara, a mulher, ela se coloca atrás de Jesus. Então Jesus está reclinado, eles ficam com o pé para fora, porque o pé é uma ofensa naquela cultura. Então assim, o pé é considerado sujo, tal. Aí a mulher fica atrás de Jesus. Eu considero que ela tenha ficado atrás de Jesus porque ela talvez tenha ficado com vergonha de olhar Jesus de frente. Então ela fica por trás dele, percebe? Mas mesmo assim ela quer ficar próxima de Jesus. Ao passo que ela faz isso, ela que é uma mulher rotulada já por aquela região chamada de pecadora, ela se coloca também numa posição de muita visibilidade. Então assim, ela está aos pés do cara que é o convidado principal e ao mesmo tempo ela está de frente para os outros, entendeu? Ela está atrás de Jesus com vergonha de olhar para Jesus, mas ela tem que encarar todo mundo de certo modo de frente. Aí o texto diz que ela se coloca aos pés de Jesus, começa a chorar, a ponto de molhar os pés de Jesus com as lágrimas, e aí depois ela enxuga com os seus cabelos e beija, né, os pés de Jesus e depois unge com perfume. Incrivelmente, né? Não sei se vocês repararam, mas no louvor a Isabela falou exatamente desse texto, e sem saber que, né, eu ia pregar sobre esse texto. Ninguém sabia que eu ia pregar sobre esse texto, nem minha esposa sabia disso. Então, cara, o Espírito Santo falando com a gente mesmo, isso é muito, muito maneiro, assim. Imagina o tamanho da Bíblia, o tamanho de todos os textos da Bíblia. Você tem que ter noção dessas paradas, entendeu? Para você poder compreender, cara, como é que Deus age no nosso meio de uma maneira impressionante, né? O tamanho da Bíblia, todos os textos de louvor que a Isabela podia falar e que, pô, de repente, os textos geralmente estão em Salmos, a probabilidade de ser Lucas 7 é mínima, sim, mínima. E aí, se matematicamente essa probabilidade é muito pequena, foi isso que aconteceu agora. E aí essa moça se coloca aos pés de Jesus, chora muito mesmo, muito, copiosamente, existe essa expressão, que é chorar sem parar. Você já chorou assim alguma vez na sua vida? Assim, um choro que durou muito tempo mesmo? Aí ela depois, ela enxuga o pé de Jesus com o cabelo. Ela foi preparada para fazer alguma coisa ali com um perfume, mas ela não estava preparada para fazer aquilo ali naquele momento. Assim, se ela tivesse preparada para lavar os pés de Jesus, de alguma forma, ela tinha levado uma bacia com água e ela tinha pegado também uma toalha para poder enxugar os pés de Jesus. Não sei se vocês se recordam, né? Mas na noite, no dia anterior, né, a crucificação de Jesus, Jesus, antes da ceia, vai fazer exatamente essa cena com os seus discípulos, no sentido de que ele chama os discípulos, pega uma bacia d'água, coloca uma toalha na cintura, lava os pés dos discípulos e enxuga com a toalha. Então, a mulher faz um gesto que Jesus faria no futuro espontaneamente, sem ter calculado, sem ter se preparado. E quando ela se vê sem uma toalha, ela solta os cabelos nessa região. As mulheres ficavam com o cabelo preso e com um véu na cabeça. Até hoje, no Oriente Médio, é muito raro, sobretudo em países islâmicos, assim, você observar uma mulher com o cabelo solto. E até tem uma tradição no mundo islâmico que, por exemplo, um cabeleireiro homem nunca pode pentear o cabelo de uma mulher. Então isso nunca vai acontecer. Só o marido pode tocar nos cabelos da sua mulher. Aí essa mulher aqui, ela tem a ousadia. Então esse gesto dela, cara, é um gesto muito ousado e ao mesmo tempo muito espontâneo também, porque ela se vê sem a toalha para secar
e ela pensa em usar os próprios cabelos, e ela solta os cabelos. Aquilo é um escândalo para a galera que está naquele lugar ali, e ela começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Depois de secar, ela beija os pés de Jesus e unge com perfume. Você tem que levar em consideração aquilo que eu te falei, né? Que nessa cultura, os pés são considerados assim, imundos. Então, a gente ainda fala isso, né? Pô, eu beijo os pés de fulano, sei lá, não tem uma expressão assim, beijar os pés, para mostrar que você está abaixo daquela pessoa. Não sei se você se recorda do discurso de João Batista. João Batista diz assim, né? Eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Então, assim, o que João Batista está querendo dizer? Cara, Jesus é tão superior a mim que nem como um escravo que tira a sandália do pé dele, eu posso me colocar de tão inferior, de tão pequeno, de tão nada, de tão zero, de tão medíocre, de miserável diante de Jesus. Entende? Davi também diz lá nos Salmos, assim, e o Senhor colocou os meus inimigos como escabelo ou estrado dos meus pés. Não tem essa expressão? Estão lendo a Bíblia aí, não estão? Exatamente, o que é estrado dos meus pés? É humilhar. Ele está falando dos moabitas, os caras tinham ódio dos moabitas. Então ele fala assim, colocou Moabe como escabelo. Tipo, eu vou pisar no cabelo, vou arrastar mesmo, entendeu? Vou zombar. Josué, quando invade Jericó, as outras cidades, o que ele faz? Coloca os reis diante dos líderes de Israel e fala assim, pisa no pescoço deles. Não era assim, para enforcar os caras, ele ia matar de outro jeito, ele ia matar. Mas de outro jeito. Ele está querendo assim mostrar a humilhação, entendeu? Mostrar o pé para um cara é humilhar o cara, entendeu? E ainda mais nesse sentido, que ela chora diante dos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, ela solta o cabelo diante de Jesus, e daquelas pessoas ela enxuga os pés de Jesus, ela começa a beijar os pés de Jesus, e aí sim ela estava preparada somente para aquilo, que era tirar o frasco que ela tinha geralmente no pescoço e derramar aquele frasco ali diante dos pés de Jesus. Esse frasco de perfume servia para espantar assim, o mau hálito da galera, e é realmente isso assim, nessa época. Também para perfumar numa época que não tem desodorante e tal, né? O cheiro de morte aí já cresce, geralmente. Então a mulher usava mais ou menos para isso. As mulheres que ganhavam a vida assim, com prostituição eram mulheres marcadas para usarem esse tipo de utensílio. Então você está entendendo qual é a cena, não está? Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Percebe? Até esse momento, cara, a cena é silenciosa. Ninguém fala nada assim. Até agora ninguém falou nada. Jesus não falou nada, a mulher não falou nada, o fariseu não falou nada, ninguém falou nada. Aí o fariseu diz para si mesmo, ele pensa, beleza? Se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, e ele usa o rótulo que aquela comunidade ali tratava aquela mulher. Tem um filósofo aí chamado Edgar Morin, ele diz que o rótulo é um tipo de aprisionamento, né? Então, assim, aquela mulher era marcada por aquela fala, por aquele nome, ela era uma pecadora. Uma parada que você tem que entender legal é o seguinte, a fala do fariseu é assim, se este homem fosse profeta. Primeiro ele duvida que seja, não é isso? Ele coloca em xeque ali aquela situação. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é o Deus que se fez homem, veio ao mundo, viveu entre nós e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, assim por diante. Mas assim, ele desconsidera essa possibilidade. E algo que você tem que notar, assim, que é legal, que você não notaria se eu não te dissesse, é que no original mesmo, ele não diz assim, se este homem fosse profeta. No original mesmo, ele diz assim, se este fosse profeta. Ele trata Jesus só com esse pronome, este. Tamanho o desprezo que aquele homem tinha por Jesus. Ele não chama nem Jesus de homem. Aqui a tradução te facilita, obviamente. Mas assim, no original é se este. Este é qualquer coisa, entendeu? Este é para coisa, para o objeto. Se este fosse profeta, saberia quem é
o tipo de mulher. Então ele despreza tanto a Jesus quanto a mulher e a rotula mais uma vez como pecadora. E a gente chega no verso 40, diz assim: então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Cara, Jesus anuncia que vai dizer algo. Jesus não precisava ter anunciado. Quando essa situação ocorre, é porque a pessoa quer enfatizar o que vai ser dito. Jesus já podia chegar dizendo, entendeu? Mas ele diz assim: ó, vou te falar uma parada. Sabe quando você chega para alguém e diz assim: ó, tem que te contar um negócio. Aí o coração da pessoa já acelera, não é isso? Já fica assim: ai meu Deus, o que vai contar? Pior coisa é você fazer isso com mulher, geralmente, né? Minha esposa é assim: se eu falar, ó, tem que conversar um negócio com você. Ah, pra quê, cara? Eu não devia ter dito aquilo naquele momento. Ela vai ficar o dia inteiro atrás de mim, me perguntando e me ligando e mandando mensagem, coisas do gênero. Então, se você vai falar, fala na hora. Jesus vai falar aqui na hora, mas ele avisa, ó, vou dizer uma parada para você. Aí o cara diz assim: dize, mestre. Cara, essa fala do fariseu é importantíssima para você compreender essa história. Porque o fariseu está chamando de Jesus da boca para fora de mestre. Mas no coração dele, ele chamou Jesus de este. Entendeu? Aqui a gente percebe a hipocrisia do coração daquele cara. Então, assim, naquilo que ele pensa é uma coisa, naquilo que ele fala é outra, o modo como ele age é de outro tipo. Beleza, ele chama Jesus de mestre como se fosse honrar Jesus, mas não o honra senão somente da boca para fora. E o texto vai continuar, Jesus vai falar uma parábola agora, o que é muito maneiro, né? Sempre que Jesus fala uma parábola, cara, a parábola é sensacional. Você tem que estar assim com o coração acelerado agora para ouvir aquilo que Jesus falou que ia dizer e agora você está esperando para ouvir. Ó, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Cara, qual é a situação? Jesus fala que tem 2 credores, né? Tem 2 devedores e um credor. Então, assim, fora o credor, todo mundo da parábola é devedor. Beleza? O que Jesus está querendo dizer? Cara, que todo mundo diante de Deus é devedor. Querendo a dívida ou não, reconhecendo a dívida ou não, achando que deve muito ou que deve pouco, todo mundo é devedor aqui diante de Deus, diante do credor aqui dessa parábola, beleza? Mais ainda, no verso 42 diz assim: nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Ou seja, no reino de Deus, em que há uma dívida, ninguém tem como pagar essa dívida. Não adianta pagar promessa, não adianta pagar induto, não adianta pagar indulgência, não adianta pagar imposto, não adianta fazer nada, não adianta fazer boas obras, não adianta nascer 1000 vezes nas reencarnações, na soma das castas e tudo mais. Não adianta, o devedor continua devedor. O devedor permanece devedor e não tem como pagar. Pode fazer tudo o que quiser, não tem como pagar, beleza? E aí o texto continua. Jesus pergunta para aquele cara, né? Então quem vai amar mais? Ó, os 2 foram perdoados e Jesus lança a pergunta para ele. Simão responde no verso 43. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Cara, ele diz suponho, porque ele já percebe que Jesus está colocando ele ali numa situação difícil, discursiva, na qual ele não pode contra-argumentar. Então, assim, ele diz suponho só para se aliviar um pouco, porque ele poderia ter dito assim: com certeza, mestre, aquele que, poxa, tinha dívida maior. Mas não, ele diz suponho para tentar se esquivar, sabendo que ele estava sendo levado a uma situação difícil ali no discurso. Aí Jesus diz para ele assim: você julgou bem. O legal é que Jesus diz que ele julgou bem agora, mas há um contraste entre tudo que ele julgou antes em relação àquela mulher e aquilo que ele julgou agora, porque ele acabou de julgar, acabou de compreender. E a gente vai para o verso 44, beleza? A partir do verso 44, cara, é o momento chave de ouro do texto. Você tem que estar empolgado aí, seu coração está exultante aí diante de Deus.
Você está animadão mesmo assim para ouvir o que vai acontecer agora? É como se fosse o final aí dos 10 mandamentos aí que a galera está acompanhando. Não é isso? Pô, cara, agora é o final da história, agora é o maneiro. Agora Jesus vai fazer a aplicação. Pô, imagina você ouvindo Jesus pregando e fazendo a aplicação direto agora, assim, na vida, na lata, né? E aí é isso que vai acontecer, ó, verso 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Repara uma coisa, cara. Às vezes a gente fica pensando assim, qual é a entonação, né, desses textos, né? E é difícil a gente ler com a entonação certa, né? Eu tô lendo meio mal, assim. Às vezes eu vejo o Jonathan se esforçando, né? Para fazer uma entonação maneira. Porque ele está tentando colocar a entonação ali do texto. É difícil a gente identificar essas entonações. Às vezes nessas conversas assim que a gente tem por rede social, por e-mail, sei lá, às vezes se cria um mal-estar porque você não sabe o tom que a pessoa disse, né? E às vezes você acha que o cara está te zoando, mas o cara está te elogiando. Mas você acha que é ironia, sei lá. Aqui, o maneiro é você perceber qual é a configuração dessa cena. Olha como é que o evangelista te descreveu. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Jesus fala para Simão, olhando para a mulher que está aos pés dele. Entendeu? Então, assim, certamente, o tom que foi imposto aqui, que eu não sei reproduzir, foi o tom mais amoroso e mais bonito e mais paciente e mais lindo de todos. De todos. Aqui Jesus não está falando olhando para a cara de Simão. Se tivesse, Jesus podia botar terror, né? Aquilo que o Marcão chama de Jeová Serol. Não é isso? Podia botar terror aqui agora no camarada, no fariseu Simão, mas não. Jesus vai falar para ele olhando para ela. E como ela fez um gesto de amor, cara, ele vai falar com todo o amor que cabe àquele que é o único que pode amar plenamente com todo ser, né? Como a gente cantou na música, com todo ser, né? O único que pode com todo ser amar é Jesus, o único que é capaz. Então imagina quando alguém te disse algo com amor. Alguém já te disse uma palavra de amor? Alguém, às vezes estou tocando, né, pai e mãe, alguma coisa assim, né? Estou tocando num ambiente, né, difícil, a galera já está chorando aí. Não, estou falando de amor assim, materno, paterno, fraternal, alguma coisa assim. Alguém já te disse palavras de amor? Cara, Jesus vai dizer agora palavras de amor, né? Palavras de vida eterna, como diz Pedro. Então, o tom aqui é o tom mais maravilhoso de todos, assim, o mais bonito. Quando Deus falou contigo alguma vez na sua vida? Você já ouviu Deus falar contigo alguma vez na sua vida? É nesse tom que ele fala, beleza? E aí, diz assim, não, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Aqui Jesus vai começar a comparar aquilo que Simão não fez e aquilo que a mulher fez. Era um hábito daquela região, algo que eu não te falei. Quando um convidado entrava na sua casa, você tinha que fazer algo para que essa pessoa lavasse os pés. Jesus não quer nem humilhar o fariseu a ponto de dizer que o fariseu tinha que ter lavado o pé dele, porque era isso que tinha que acontecer. Se ele está chamando Jesus de mestre, ele deveria lavar os pés de Jesus. Mas Jesus diz assim, você não me deu água para lavar os pés. Para ele mesmo lavar os pés, entendeu? Não é nem o fariseu lavar os pés dele, não. Para ele mesmo lavar os pés. Mas essa mulher, aí fica esse contraste da cena. Aquilo que o fariseu deixou de fazer e aquilo que a mulher tinha feito. Aí ele diz, ó, porém, ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você já teve alguma vez na sua vida, assim, esse choro? Lembra que eu te perguntei? Você já teve alguma vez, assim, na sua vida, esse choro copioso, assim, esse choro de você não conseguir parar de chorar? Eu tive uma vez esse choro, entre algumas, assim, mas uma vez que eu me lembre, foi há pouco tempo atrás, em 2014. A gente estava nesse retiro da aldeia Curumim lá, e, cara, ali Deus tocou no meu coração de um jeito muito diferente, assim.
de muitas vezes que eu já tinha me sentido tocado. E ali, cara, eu comecei a chorar e chorar e chorar e chorar. E é um choro que eu nunca tive na minha vida, assim, por nada. Eu já chorei por parentes, assim, que faleceram, por situações diversas. Mas eu nunca tive aquele choro daquele jeito, assim, sem poder controlar nem a minha respiração direito, achando que eu ia me sufocar na minha própria respiração, né? Você pensa até que você vai morrer, assim, de alguma forma ali, diante da majestade de Deus, da grandiosidade de Deus, né? Diante de você, cara. Então, assim, eu me lembro que nesse dia eu tive um choro desses, assim. Depois dessa época, eu comecei a chorar direto, assim. Agora eu sou chorão, não tem aquele cara que morreu? Agora sou eu chorão. Beleza. Não sou aquele ali não, né? Sou pior do que ele, cara. Mas aí fui alcançado pela graça de Deus. Cara, aí comecei a chorar assim sempre. Agora, quando eu tô na presença de Deus, é difícil eu não chorar depois daquele dia, porque eu me lembro daquele dia e tal, me lembro de várias situações também. Então é muito raro assim eu estar na presença de Deus e não chorar. Não vou chorar agora, espero, para você não achar que foi, né, tipo, combinou para chorar. Aí o texto continua, beleza? Molhou os pés e tal, aí enxugou com os cabelos. Aí, no verso 45, não é isso? Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Aí fazia parte dessa tradição, quando um cara chegava na sua casa, você tinha que beijar essa pessoa. Se você julgasse que essa pessoa era igual a você beijava no rosto. Se você julgasse que ela era superior, você tinha que beijar a mão. Como o fariseu chamou Jesus de mestre, o correto seria ter beijado a mão. O beijo nessa tradição é um sinal de boas-vindas. Tipo, você chega na casa de alguém, alguém fala assim, cara, seja bem-vindo aqui e tal, fica à vontade, sinta-se em casa. Você não falava isso, você beijava a pessoa e a pessoa entendia. Isso é tão sério que um dos caras que comentam esse texto, ele diz que ele chegou numa região do Oriente Médio, e ele foi recebido numa casa, ele não conhecia ainda os costumes da região, e ele tinha um intérprete. Isso século XIX, assim, ele foi recebido numa casa, aí o dono da casa não beijou o rosto dele, nada. E aí só que ele não sabia que isso era uma tradição ali daquele lugar, ele ficou tranquilo. Aí o intérprete falou assim para ele, cara, você não deve ficar nessa casa. Aí ele falou, mãe, mas por que? Estou sendo tão bem tratado, tá tudo maneiro, tem comida aqui, tá tudo legal. Aí o cara falou, cara, ele não te beijou na hora que você entrou na casa. Então você não é bem-vindo aqui. Você tem que ir embora. E isso ele estava falando assim, você vai morrer, entendeu? Você vai morrer, você tem que sair. Aí ele entende aquilo ali, o cara explica para ele, pô, beleza, vou sair dessa casa. E ele sai daquela casa. Então assim, quando alguém chegava na sua casa, você tinha que beijar para mostrar que aquela pessoa ali é bem-vinda. E possivelmente aquele cara tinha que beijar a mão. Existe esse quadro também famoso, né, do movimento renascentista, que é o beijo da traição de Judas. E no quadro beijo, Judas beija Jesus no rosto. Só que Judas não beijou Jesus no rosto. Judas beijou na mão, porque ele chamou de rabi. Ele disse assim, mestre. Aí Jesus fala, o que você veio fazer aqui, amigo? Ainda chama Judas de amigo, né? Mas Judas teria beijado a mão. Esse cara tinha que beijar a mão, mas nem isso fez. Mas aí como é que aquela mulher substitui? Ela beija os pés de Jesus. Ela se sente tão indigna de beijar a mão de Jesus, que ela vai beijar agora os pés, que para aquele povo ali, cara, era algo assim, grotesco, grotesco. Existia uma história antiga do Talmud, são histórias assim do século I, II, mais ou menos da época de Jesus, em que um advogado, ele absolve o seu cliente lá, né, um réu. E a pena que lhe caberia seria a pena de morte. Quando aquele homem ali recebe a absolvição do juiz, ele vai para o advogado e beija os pés do advogado. Por quê? Porque a vida dele foi salva, entendeu? Eu falei que eu não ia chorar. Cara, a mulher, ela se viu diante de Jesus como quem se vê com a vida salva. Ela viu que a salvação estava ali na frente dela. E diz o texto que ela beija, a tradução comum seria assim, cobre de beijos. Sabe, você
dá tanto beijo, sabe? Quando você tá com tanto amor no seu coração, com tanta gratidão. Sabe, sei lá, não sei se você já viveu isso alguma vez na sua vida. Quando a morte passa perto da sua casa, sim, quando passa perto da sua vida, quando passa perto de uma pessoa que você ama, que aí você fica com vontade de beijar aquela pessoa e você agradece a Deus porque aquela pessoa está ali, porque é como se sua vida estivesse ali, como se você tivesse vivido de novo. Você já viu essa cena em algum filme, alguma vez na sua vida? Uma mãe que vê um filho que quase morre e que não morre, e por isso ela agarra o filho e beija, e beija, e beija. Esse beijo sequencial, esse cobrir de beijo, foi isso que a mulher fez diante de Jesus, entendeu? Ela viu a morte diante dela, mas ela viu a luz, ela viu a vida de Jesus, ela ouviu as palavras de vida eterna. Cara, não tem como a gente não se emocionar diante disso, não tem como a gente olhar para esse texto e pensar assim, cara, mais um texto que eu estou lendo na minha vida. Cara, o Cristo, o mesmo Cristo está aqui hoje. O que você tem que se perguntar? Cara, quem sou eu diante de Jesus? Entendeu? Quem sou eu diante dessa cena? Nessa parábola aqui, nessa história, só há duas possibilidades. Ou você é o fariseu ou você é a pecadora. E, cara, eu quero ser o pecador redimido diante de Jesus. Eu quero lançar fora o fariseu que tem maldito no meu coração. Tem um fariseu no meu coração todo dia, que fala comigo todo dia, que fala que eu sou importante, que fala que não é bem assim, que fala que isso aqui já virou comum, que fala que vai ser mais um dia perdido. Tem um fariseu no meu coração se achando bacana demais. Quem sou eu, cara? Eu sou o maior miserável de todos, eu sou um lixo, eu sou um trapo, eu sou um zero, entendeu? A Bíblia me compara a esterco, cara. Tudo que está fora do Evangelho é esterco. Assim era eu, antes do Evangelho. Então, é assim que a gente tem que se ver. Quando a gente se vê pequeno, a gente vê um Deus muito maior. A gente vê um Deus grandioso, entende? E, ao mesmo tempo, quando você olha para Deus, o que você vê? Cara, quando você olha para Jesus, o que você vê? Aquele que é antes da fundação do mundo, antes de tudo, tudo que foi criado, nada do que foi feito se fez senão por Ele, por meio dele. Jesus criou todas as coisas, inclusive você, inclusive eu, inclusive o fariseu, que ele fala com o fariseu com amor, ele deixa a possibilidade daquele cara se converter. E aqui a gente está diante dessa parábola, ou você é o fariseu, ou você é a pecadora, e você tem que escolher. Cara, e outra situação, aquele que acha que deve pouco, na verdade deve muito, cara. Na verdade deve muito, porque a dívida não foi perdoada. Aquele que acha que deve pouco, está dentro de casa, mas está perdido. Como diz a música aí do Marcão, é melhor se ver perdido longe de casa do que estar perdido dentro da própria casa, cara. O fariseu era esse que pecava dentro da lei, que pecava dentro do ritual, que ia todo dia. Você acha que o fariseu não ia estar aqui hoje? Você acha que o fariseu não ia estar aqui hoje, sentado no mesmo lugar que a gente está? Entendeu? Com a roupa parecida com a minha? O fariseu se veste todo dia diante do espelho na minha cara. E eu estou lá olhando para o fariseu, mas eu tenho que me reconhecer como quem? Como ninguém, entende? Como nada. E quanto mais isso acontecer, eu reconhecer a minha miséria, a convicção do pecado, é assim que vem o avivamento, é na oração, igual a galera estava lá, e na convicção do pecado, na confissão de pecado. Um cara chamado Rhys Howells, ele foi para a África, ele era do país de Gales, e eles vão começar a orar por um avivamento lá na África do Sul. Cara, eles oram 36 semanas. A gente às vezes cansa, mas os caras oraram 36 semanas. Um dia Deus falou, 2 dias antes, que ia vir o avivamento naquele lugar. Aí era um domingo, a galera estava na igreja, uma menininha africana lá começou a chorar sozinha do nada, e ela começou a chorar, e ela não conseguia dizer nada, e aí daqui a pouco outras pessoas começaram a chorar. Esse choro que essa mulher teve, esse choro que eu tive naquele retiro, entendeu? É um choro amargo de arrependimento, de sofrimento, mas também é um choro de libertação, entendeu? De remissão de pecados, de saber que a nossa vida está perdoada diante da cruz. Foi isso que aconteceu naquele avivamento, naquele lugar. Cara, se a gente não tiver
com o coração aqui quebrantado, mesmo rasgado diante de Deus, se a gente não se humilhar diante de Deus, esse avivamento não vai acontecer. Ou vai acontecer para algumas pessoas, como naquela casa ali aconteceu para aquela mulher. Lembra que o pastor Henrique falou isso há poucos domingos atrás? Falou assim, cara, o avivamento pode vir para a igreja, pode vir para um grupo, pode vir para uma pessoa. Nessa casa, só quem teve o coração avivado ou reavivado foi aquela mulher que se via, que sabia que a sociedade fez o favor de dizer para ela que ela era pecadora. E por isso ela assumiu que ela era pecadora e se colocou diante de Jesus. E por isso assim ela foi remida dos seus pecados e por isso ela foi perdoada plenamente, como Jesus viria a dizer depois. Aí o texto continua, verso 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Ela gastou um produto caro que ela tinha nos pés de Jesus. O óleo era barato como é hoje, o azeite relativamente barato, né? Mas o perfume era caro e ela faz aquilo ali nos pés de Jesus. Isso era uma tradição também, o cara chegava na sua casa, você beijava ele, lavava os pés dele, jogava óleo na cabeça, isso era maneiro, a galera curtia, jogar um óleo na cabeça, pô, show, tô com a cabeça cheia de óleo, cabelo brilhando lá e tal. Aí você ia à mesa, então ela faz isso aos pés de Jesus, beleza? E aí o texto vai continuar no verso 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Cara, olha só o que diz o texto. Eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Aí a gente pode achar que esse pois aqui, tá vendo que tem um pois? Que é um conectivo, geralmente de justificativa ou de causa. Beleza, questão da UERJ aí, quem for fazer português instrumental e tal, pois pode ser justificativa e raramente pode ser de causa. Só que nesse caso, é um dos poucos da história que é de consequência. Beleza? Você pode até pensar como justificativa, mas é uma consecutiva aqui, é uma consequência que vai vir. Olha só, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Aí se você quiser traduzir o pois por isso, para você entender, ó, por isso ela amou muito. Então assim, o perdão vem antes do amor. Isso que é maneiro. Cara, e esse que é o terror desse texto. Para mim, assim, isso é aterrorizante. Cara, se eu amei pouco, é porque o que aconteceu na minha vida? Eu recebi pouco perdão. Entendeu? A consequência do pouco perdão é amar pouco. Cara, se você está aqui e você ama pouco, cara, vou falar para mim, para você não se ofender, beleza? Se eu tô aqui e eu amo pouco, eu não estou vendo esse momento aqui como momento único da minha vida, eu só queria estar aqui, eu não queria nada mais, eu não queria estar em Punta Cana, sei lá, eu queria estar aqui. Beleza? Que é melhor do que Punta Cana. Beleza? Não sei que tem um culto desse lá. Tem uns crentes lá também. Cara, entende? Se você está aqui amando pouco, se você está aqui assim, pô, essa parada tá chata aí, o Cláudio está passando da hora de novo. Entendeu? Cara, porque você foi pouco perdoado, cara. E quem foi pouco perdoado está perdido. Quem foi pouco perdoado é o fariseu. Quem foi pouco perdoado está sentindo o cheiro do inferno. Quem foi muito perdoado, muito amor. Então, pô, cara, se você está com o coração assim, entendeu? Cheio da graça de Deus e do poder de Deus e do amor pela palavra, e está aqui felizão mesmo, e está diante de Deus todo dia na tua casa, e no seu coração, na sua vida, você só pensa assim, cara, o que eu vou fazer para esse Deus maravilhoso, para esse reino maravilhoso, isso que me alcançou? Quem sou eu, miserável homem que sou, miserável, desgraçado que eu era, antes da graça ter me alcançado, não é isso? Se você não está aqui pensando isso, cara, você não foi muito perdoado, né? Mas eu quero que você esteja aqui pensando como essa mulher. Diante dessa figura, a gente está diante de dois personagens. Ou você aqui é o fariseu, ou você aqui é a pecadora. O texto finaliza. Então, Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Cara, Jesus diz que a fé que salva.
Lutero demorou mais um pouco a entender, ele teve que ler ainda lá em Romanos para entender, para chegar, mas Jesus já falou aqui, beleza? Que é a fé que salva, a gente é salvo pela fé. Não há nada que você faça, não foi porque ela chorou, não foi porque ela se descabelou, não foi porque ela beijou os pés de Jesus, não foi porque ela jogou um produto precioso nos pés de Jesus, não foi porque ela tratou ele com honra, mas foi pela fé, porque ela acreditou, porque ela entendeu quem era o Cristo, o mesmo Cristo que está aqui hoje, ela entendeu quem era. Entende? E ela foi salva e ela recebeu uma palavra de perdão e a partir daquele dia a vida daquela mulher teria sido transformada, assim como foi a minha vida a partir do momento que eu vi a cruz do Calvário diante de mim e vi o sangue de Jesus e eu que não era digno de desatar as sandálias dele. Fui alcançado por essa graça maravilhosa. Cara, que amor maravilhoso é esse? Que naquele dia lembrou de mim, que morreu por mim. Eu que fiz tudo errado a vida toda. Eu que fiz tudo errado a vida toda. Eu que fui falso, mentiroso a vida inteira. Que amor é esse, cara, que está diante da gente hoje? A gente que sempre falhou, a gente que sempre errou o alvo, a gente que sempre buscou o mal. Esse amor se derrama na nossa frente de graça, cara, para a nossa salvação. E é claro que o nosso coração se quebranta diante desse Jesus maravilhoso. Eu queria te chamar agora para você louvar comigo essa canção. E eu não vou orar nesse final. A minha oração vai ser essa música que a gente vai cantar agora. Eu pedi para a galera separar essa música. Então a gente vai fazer essa oração. Você pode se colocar como aquela mulher naquele dia da maneira que você quiser. Da maneira que você quiser, cara. Só a cruz pode esconder quem você não é. Só a cruz pode mostrar quem você é na verdade. O impostor que você sempre foi a vida toda. Que eu fui a vida inteira e eu me enganei a vida inteira até ter esse encontro com a verdade. Eu queria que você se colocasse aí do jeito que você quiser, sentado, em pé, de joelhos, da forma que você quiser, diante desse Jesus maravilhoso, e orasse com essa canção agora, em nome de Jesus.